Luiz Eduardo Soares, obrigado por ter vindo, homem. Que bom que você está aqui. Prazer todo meu, Mauro. Prazer grande estar com você e com toda a comunidade do Fórum. Muito bom. Eu queria te ouvir para começar sobre 59 anos do golpe, né? 59 anos. Tem gente que comemora, né? Que faz a memória hoje, tem gente que prefere fazer memória amanhã, 1º de abril. Né? Pois Mas é, é eu estava pensando, né, nessa data de hoje, que é tão significativa para nós, aquele ponto de inflexão na história brasileira, da qual nós ainda não nos recuperamos na medida em que não incorporamos, né, plenamente para que isso fosse elaborado, metabolizado e pudesse evitar que a experiência traumática se reproduza indefinidamente, né? Se a gente não tem um momento de verdade que corresponde ao luto na experiência individual, a tendência é que a pregnância dessa realidade tão impactante e violenta acabe sendo deslocada para baixo do tapete, né? Uhum. Ou para dentro do armário, e retorne para nos assombrar de novo e de novo, desestabilizando, inquietando, angustiando e funcionando mesmo como fantasmas persecutórios, né? Que são bem reais no nosso caso. Quer dizer, nós não tivemos a justiça de transição, ou seja, nós não encaramos os crimes e a barbárie nos olhos, Uhum. não como práticas individualizadas dos torturadores e dos assassinos nos porões da ditadura, mas como política de Estado. Uhum. Isso não foi considerado, não foi ritualizado, não integrou os anais da história como a versão oficial, a versão canônica, de referência comum. Não houve uma pactuação em torno da pronúncia, da declaração desta verdade. E isso me parece mais importante até do que a responsabilização criminal, por exemplo. Né? É claro, também importante, mas me parece secundária, porque no caso da África do Sul isso foi patente. Mandela Uhum. dizia verdade e reconciliação, mas nós não podemos antecipar a reconciliação, a possibilidade do perdão, sem esse momento anterior de verdade. Então, houve espaço para que a verdade fosse dita, as denúncias fossem feitas, os torturadores, os assassinos reconhecessem as suas, os seus crimes, seus atos, e então, no momento subsequente, isso pôde dar lugar a uma repactuação, mas não assentada na natureza pantanosa da imprecisão, da ignorância, da negligência, da negação, e sim num solo firme, né, da verdade reconhecida. E nós não, saltamos direto para a reconciliação, um gesto bem brasileiro que é correspondente ao trânsito pelo alto, né, as mudanças que se dão por pactuações entre elites. Essa é a marca da nossa história. Isso é típico do capitalismo autoritário, desse modo de modernização, de desenvolvimento do capitalismo, que tem essa peculiaridade. Consequência ou pressuposto é a exclusão popular, a exclusão das grandes massas, das classes trabalhadoras no campo, na cidade, etc. E essas pactuações acabam tendo prazo de validade limitado, porque se não há plena integração, plena incorporação, aqueles que não se sentem protagonistas, e não são efetivamente protagonistas, mas são beneficiados naquela circunstância, não sendo diretamente concernidos, envolvidos e responsabilizados no sentido político, mais adiante vão cobrar a conta. Olha, lavamos as mãos. Isso nada tem a ver conosco. Nada tem Uhum. a ver conosco. E nós não reconhecemos tudo isso. De início, isso parece muito bonito. Eu me lembro, nos anos anteriores à reemergência do fascismo no Brasil com Bolsonaro, parecia muito bonito nas faixas progressistas, até se celebrava essa crítica popular tão intensa ao regime político. Né? A democracia não chegou aqui, nós não conhecemos isso.
o que é absolutamente verdadeiro, claro. Não chegou efetivamente, né, o genocídio de jovens negros, de jovens pobres nas periferias, é que deu um tom. As desigualdades profundas, o racismo estrutural se intensificando progressivamente, e na sequência nós tivemos o patriarcalismo violador se acentuando, a LGBTQIA mais fobia se expandindo, enfim, é evidente que isso que nós chamamos de democracia foi um modelito muito estreito para uma figura magrinha, que é aquela que comporta a elite e segmentos da classe média. Estamos conversados. Isso tudo é verdade, mas esse desprezo pelo pouco que nós conseguimos construir do ponto de vista de articulações institucionais tornou muito barata o seu enterro, o seu sepultamento definitivo, a sua derrocada. Estava tornando muito barato. As massas não iriam para a rua para defender o que não reconheciam como seu. É perfeitamente compreensível, mas é problemático e pode ser dramático, porque quando os fascistas, então, se ergueram em nome do golpe, do AI-5, do retorno da ditadura, quem é que estava lá para defender os escombros, as ruínas da democracia? Segmentos das elites e nós. Setores de classe média, ideologicamente mais sensíveis a pautas democráticas, liberal-democráticas. E a massa só se sensibilizou e votou em Lula porque é o Lula e porque o compromisso social faz parte já da memória coletiva, o compromisso que Lula encarna, lidera. Foi por aí que nós engatamos o apoio massivo que nos deu a apertada vitória, apertada, porém histórica, fabulosa, extraordinária, né? Absolutamente necessária. E sempre que as coisas não estão muito bem, eu penso nisso, né, Mauro? Quando as coisas não estão muito bem, eu penso em lamentar comigo mesmo, com amigas e amigos próximos, eu penso, não, olha, foi por um triz, vamos levantar as mãos para o alto, não aceitar tudo, absolutamente, vamos para a crítica, que era até nosso dever, mas vamos reconhecer que nós avançamos bastante. Não, Luiz, nós somos figuras de classe média. Isso nos dá, ainda que de maneira limitada, possibilidades que não existem para os pobres do país. Então, de fato, quando ali nos últimos 20 dias, no segundo turno, a possibilidade de vitória do Bolsonaro se colocou, né? E de fato a eleição com a diferença de 2 milhões de votos mostrou que de fato era real a possibilidade de vitória dele, ganhamos por um triz, como você disse. Eu encontrei um aplicativo na internet em português sobre orçamento para a vida cotidiana em várias cidades do mundo. A minha companheira aqui tirava sarro, porque eu passei os últimos 20 dias pesquisando lugares, cidades mais baratas no mundo para poder viver, ainda que recebendo em reais, né? Ou ter que mudar de profissão para viver na moeda local dos países. Mas é isso, porque eu estava convencido que se Bolsonaro vencesse a eleição, a gente ia ter a implantação de uma ditadura escancarada, aberta no Brasil. Mas sem dúvida nenhuma, Mauro, sem dúvida. E tem sido assim, a gente vê que o fascismo na nova modalidade, com os novos arranjos, está articulado transnacionalmente. Vimos uma entrevista recente do Bannon, que é um dos seus líderes, né? Está articulado transnacionalmente, e o processo é esse. Derrocada de direitos e assalto às instituições. Isso só é possível porque não há adesão popular forte pelas razões substantivas, históricas, já comentadas. E porque essas instituições estão divididas, fraturadas, uma vez que a direita está presente ali e a ultradireita também, porque são partes da nossa história. Nós fomos muito rápido das sombras à celebração, lá na transição,
né, da ditadura para a democracia, e vibramos muito com razão, quantos e quantas deram a vida por isso, e devemos a tantas e tantos que se sacrificaram essa reconquista. Então, com todas as suas limitações, ela foi muito importante. E nós descuramos das fragilidades, né? E agora não podemos fazê-lo. E eu acho que, nesse momento de retomada e reconstrução, eu acho que é necessário compreender, se você me permite, Mauro, acho que você pensa assim, eu te acompanho sempre e vejo que você tem essa sensibilidade, assim como, em geral, as interlocuções aqui demonstram com os companheiros e as companheiras que dialogam com você, é que não dá para reduzir a disputa histórica à competição eleitoral. Sim. Não dá. Senão, nós saímos dessa vitória pensando nas eleições municipais, nos arranjos locais, e assim vamos como que lançados ao futuro, né, por essa ventania de insensibilidades, quase uma ventania letárgica. Nós estamos como que hipnotizados e seguimos sofregamente adiante, sem parar para observar que o que está diante de nós é terrível. E as entrevistas anteriores, hoje mesmo, acompanhando, demonstram isso. O que está acontecendo? As expectativas se rebaixaram tremendamente, né? Como foi. E a economia foi subtraída da agenda pública. É um grande paradoxo contemporâneo, a meu juízo, é que uma hiperpolitização da economia no plano transnacional. Exemplo, ou uma ilustração, para mim, definitiva, o caso grego. O Varoufakis, o ministro da Economia da Grécia, tentando negociar com a cúpula europeia a revisão da dívida, a situação econômica, etc. E ali ficou patente. Os livros do Varoufakis são extraordinários nesse sentido, já virou até filme isso. Ficou patente, assim, olha, não é uma questão econômica, não custa nada para nós sermos aqui mais flexíveis e não exigir da Grécia a miséria, o sofrimento do povo por um ajuste fiscal ortodoxo absurdo, mas é uma questão política. Senão a democracia é que vai mandar. Chegou a dizer isso. A democracia é que vai mandar. E o que nós fazemos? Nós, os tecnocratas, a serviço das grandes oligarquias, das grandes corporações, do capitalismo financeirizado, globalizado. Então, nós vamos enterrar vocês, nós vamos derrotar politicamente vocês. Quem é que sobrevive nas crises econômicas? A decisão é política, e os bancos centrais operam não por cálculos técnicos, mas paralelamente aos cálculos técnicos, por decisões políticas. Quem ainda vai salvar, que setores, etc. E aqui,